Bom, pessoal, eu vim aqui para trazer para vocês informação bem objetiva sobre a assimetria em ortodontia, através de um fluxograma que nós criamos para você poder compreender melhor este assunto. Nesse fluxograma, nós dividimos as assimetrias em ortodontia, que são ministradas no nosso módulo 15 da especialização de ortodontia, em assimetrias dentárias, que, por sua vez, podem ocorrer no eixo Hall ou no eixo Yan. Esses eixos vão determinar o tipo de assimetria. Então, o eixo Hall é aquele eixo onde você vai ter um canino mais baixo do que o outro, né? Ele tem aquele sorriso torto. E o eixo Yan é aquele eixo caracterizado quando a rotação ocorre, gerando então um desvio de linha média, que pode ser na arcada superior ou na arcada inferior. Bom, pessoal, e dentro das assimetrias dentárias, quando é que eu tenho assimetrias no eixo Hall? Eu posso ter assimetria no eixo Hall em duas situações. Número um, se você tiver a perda dos antagonistas. Então, naturalmente, se eu perdi de 44, né, a 47, o meu 14 a 17 ele vai instruir. E a outra situação bem peculiar é quando você tem um paciente com BROD, que é a mordida cruzada posterior por vestibular, onde você também vai ter uma extrusão de um grupo de dentes que, apesar de terem os dentes antagonistas, eles não ocluem entre si, tá? Então essas são as duas situações em que eu posso ter uma simetria dentária em torno do eixo Hall. Em torno do eixo Yan é muito mais comum, né? É a velha desvio da linha média, e isso vai ocorrer o tempo todo, quando, por exemplo, você perde um 46 e a sua linha média inferior desvia para a direita. Uma outra simetria que a gente pode encontrar na ortodontia e que traz uma simetria facial, né? É a simetria funcional. Mas a simetria funcional tem um lado bom, ela é reversível. Geralmente, ela é causada por contatos deflexivos. São aqueles contatos que vão modificar a trajetória de fechamento mandibular. Então, se você eliminar os contatos deflexivos, naturalmente o paciente vai parar de defletir a mandíbula. Ou seja, ele vai parar de desviar a mandíbula para a direita ou para a esquerda durante o fechamento. Bom, estou trazendo aqui então um contato reflexivo aqui no elemento 63. Paciente de dentição mista, mas em relação cêntrica, trazendo aí um contato que possivelmente vai convidar essa mandíbula a desviar para a esquerda, tá? Então, esse contato pode ser eliminado a partir do descruzamento dessa mordida ou um simples desgaste na cúspide desse canino já seria suficiente para acabar com essa simetria facial, que nesse caso tem origem funcional. Aqui eu estou trazendo um caso clínico de uma paciente portadora de assimetria funcional. Então, se observar, ela tem um desvio da mandíbula, no caso para a direita, que é ocasionado por um contato deflexivo ali da mordida cruzada entre o elemento 43 e 44. Essa paciente teve o tratamento realizado sem nenhum tipo de expansão, foi só trabalhando em torque. Mas foi identificado isso, e se você olhar aqui a radiografia panorâmica dela, a gente não vê nenhuma simetria esquelética, um côndilo maior do que o outro. Então, isso nos dá realmente uma confirmação de se tratar de uma simetria funcional. Lembrando que, às vezes, o paciente pode ser portador de assimetria dentária, funcional e esquelética. Então, o diagnóstico diferencial é muito importante. No caso aqui, ela não tinha simetria dentária, não tinha simetria esquelética, então a única simetria que ela tinha realmente era a simetria funcional. Bom, já no caso das assimetrias faciais de origem esquelética, a gente traz aqui três situações mais comuns: a hiperplasia condilar mandibular, também conhecida como HCM, a reabsorção condilar e a malformação mandibular. E aí, cada uma delas com as suas características, com a sua evolução, a gente vai trazer aqui, resumidamente, o que, que a gente pode usar para identificar a diferença entre um e outro. Bom, em linhas gerais, a hiperplasia condilar mandibular, também conhecida como HCM, você tem um côndilo que continua crescendo mais rápido ou por mais tempo do que o outro. Lembrando que isso é um crescimento patológico, ou seja, o paciente completou 18 anos, professor, pode continuar crescendo? Pode, porque é um problema, é uma patologia. Isso não vai cessar necessariamente quando o paciente completar a maior idade e a idade óssea adulta. Então, a gente tem que se preparar e acompanhar, porque se há uma simetria facial de origem esquelética, com o tempo ela pode piorar.
Se for uma reabsorção condilar, aí você vai ter um dos côndilos, às vezes os dois, né, sofrem reabsorção. Pode ser causado por doenças sistêmicas. Então, se você tiver uma participação aqui de uma doença sistêmica, muitas vezes a gente não reconhece, não trata e a reabsorção prossegue. E isso acaba levando o paciente a uma maloclusão de classe 2 e uma mordida entreaberta. A terceira condição mais comum de assimetria facial de origem esquelética é quando você tem má formação mandibular. Então, essa má formação é de origem congênita, mas a assimetria facial ela vai aumentar, né, com o passar do tempo. Por quê? Porque o côndilo que está normal, ele vai ter um crescimento normal, enquanto que o côndilo que está mal formado, ele vai ter um crescimento muito pequeno. Então, com o passar do tempo, durante a fase de crescimento, é natural que esse paciente vá ter um agravamento da sua condição facial. Então, isso tem que ser identificado, e isso tem que ser formalizado aos responsáveis para que não se faça uma associação errada entre a piora da simetria facial e o tratamento ortodôntico que você está realizando. Trazendo aqui características, né, de uma simetria de origem esquelética, que também vai trazer repercussões aqui de uma simetria maxilar. A gente fala muito disso no módulo, né, como identificar, quais são as características que a gente deve avaliar na radiografia panorâmica, mas isso é extremamente importante, porque aqui o prognóstico pode acontecer uma piora, independente do paciente estar em fase de crescimento ou não, porque, como eu disse, isso é um exame que eu tenho que solicitar uma cintilografia para saber se ainda existe um crescimento e que ritmo esse crescimento está acontecendo, né? E aí eu vou conseguir, comparando o exame no côndilo direito e no côndilo esquerdo, dar um prognóstico de piora dessa assimetria facial. Lembrando que, nesse caso, se a gente for partir para um tratamento definitivo, a gente tem que envolver um tratamento ortocirúrgico. Aqui eu estou trazendo uma situação que é de um artigo, né, uma paciente portadora de reabsorção condilar bilateral, mais acentuada ao lado esquerdo, e aí você vai vendo uma característica mais de classe 2 que essa paciente vai assumindo e a mordida ficando entreaberta, né? Então, enquanto houver reabsorção de côndilo, a tendência é que tanto a classe 2 e a mordida aberta continue piorando. E como eu falei, de todas as causas de assimetria esquelética, né, a gente pode ter na reabsorção condilar uma condição sistêmica, então é importante a gente investigar. Quando acontece bilateralmente, dificilmente você desenvolve uma simetria facial. Você vai desenvolver mais uma relação de classe 2 e uma mordida aberta. Mas quando isso acontece em um único lado, você passa a desenvolver uma simetria facial, porque de qualquer forma você vai ter uma simetria na estrutura mandibular. Por último, aqui trazendo um exemplo de uma simetria facial de causa esquelética relacionada à má formação congênita aqui da mandíbula. Então, se vocês repararem bem, é um paciente de dentição mista, né? Então, provando que isso aí não tem idade e a gente tem que saber reconhecer. E tem um agravante, o fato de ele estar em época de crescimento. Se você reparar, o mento desse paciente está desviando para o lado direito, né? Que é o lado que tem um côndilo afetado. Por que que isso está acontecendo? Porque o côndilo esquerdo desse paciente está crescendo normalmente, enquanto que o côndilo direito cresce muito pouco, porque ele tem uma má formação. E a gente sabe que o côndilo é o centro de crescimento da mandíbula. Então, o que que a gente espera aqui no decorrer desse tratamento? Que mesmo que a gente coloque aparelho, corrija aqui o alvejete, alinhe e nivele os dentes, consiga colocar todos os dentes em erupção, em oclusão, você vai ter ao final uma simetria facial que estará se agravando à medida em que a gente vai ter um crescimento assimétrico entre os côndilos. Se a gente fizer uma radiografia, a gente vai ver o côndilo assimétrico, como já vê aqui, né? E sempre é bom observar as radiografias panorâmicas que já vem no kit. E se a gente fizer uma cintilografia, a gente consegue saber o quanto que um côndilo está crescendo mais do que o outro pela reprodução celular que é acusada no exame. Bom, pessoal, então esse é o fluxograma que traz um resumo da nossa aula e daquilo que nós vimos no módulo 15 da especialização em ortodontia, aqui da Faculdade Paulo Picanso. Eu espero que tenha ajudado vocês. E agora, no finalzinho, eu vou deixar aqui um podcast feito com inteligência artificial, falando um pouco mais sobre a cintilografia, que é um exame muito importante para a gente poder saber solicitar e interpretar, né, nessa fase do nosso aprendizado, e eu espero que possa contribuir com vocês também.
Então, a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Oi, pessoal. Sabe quando a gente nota uma pequena diferença entre um lado e outro do rosto? Isso é super comum, né? Mas às vezes, uma assimetria mais marcada pode ser sinal de algo acontecendo ali nos ossos da face. Hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda da cintilografia óssea, baseada num material técnico que a gente consultou. A ideia é entender como esse exame ajuda a ver desequilíbrios no crescimento da mandíbula. Da articulação aqui, a ATM, sabe? Queremos ver o que essa ferramenta revela além da estrutura pura e simples do osso. Exatamente. É que a cintilografia óssea, ela é o que a gente chama de exame de imagem funcional. Diferente, por exemplo, de um raio-x ou uma tomografia que mostram mais a anatomia, a estrutura, né? A cintilografia foca na atividade metabólica do osso, onde ele está trabalhando mais, digamos assim. Ah, entendi. É tipo ver o osso em ação. Então vamos pegar um exemplo prático disso. A hiperplasia condilar. Pelo que vi, é quando uma parte da mandíbula, o côndilo, cresce demais de um lado só. E aí o queixo desvia, a assimetria vai aumentando. Como a cintilografia entra aí? Olha, nesse caso, ela é fundamental. Porque a cintilografia consegue mostrar se tem um aumento dessa atividade metabólica justamente naquele côndilo que está crescendo demais. Isso diz pra gente se aquele crescimento ainda está ativo, sabe? Se o processo continua acontecendo. Certo. E saber se está ativo ou não muda tudo, né? Muda tudo na hora de decidir o tratamento. Se o crescimento está ativo, talvez a indicação seja remover essa parte que cresceu demais, a condilectomia. Agora, se a cintilografia mostra que já parou de crescer, que não tem mais aquela atividade intensa, aí talvez o caminho seja outro, como uma cirurgia ortognática para reposicionar a mandíbula. Faz sentido. E tem uma técnica, o SPCT, que ajuda muito nisso. Ela junta a cintilografia com a tomografia. Ah, legal. Aí a gente vê exatamente onde anatomicamente está aquele ponto de maior atividade que a cintilografia mostrou. Bem preciso. Entendi. Então ela não só acha o problema, mas diz se ele ainda está ligado, por assim Uhum. dizer. E o contrário também acontece, né? O osso Sim. diminuir, a tal da reabsorção condilar. Sim, a reabsorção condilar inflamatória. Nesse caso, o côndilo começa a ser reabsorvido mesmo, a perder volume. Isso também causa assimetria, claro, e geralmente vem com dor, dificuldade de abrir a boca, problemas na articulação. E a cintilografia aí, se o osso está sumindo, ela mostra menos atividade. É interessante, porque apesar de ser perda óssea, muitas vezes esse processo está ligado a uma inflamação. E a inflamação, mesmo na reabsorção, pode causar um aumento do fluxo de sangue ali, um aumento da atividade celular tentando lidar com aquilo. Ah, entendi. Então, a cintilografia pode pegar essa agitação metabólica ligada à inflamação. Ela sinaliza que a doença está numa fase ativa, mesmo sendo de perda óssea. Que curioso isso. Não é tão óbvio. Não mesmo. E ajuda a diferenciar de outras coisas que podem acontecer na TM e também acompanhar se a reabsorção está progredindo ou não. Mas é importante dizer, a cintilografia aqui é um complemento, tá? Certo. A tomografia vai mostrar perda de estrutura, o osso faltando. A ressonância magnética é ótima para ver os tecidos moles, o disco da articulação, a inflamação de outra forma. A cintilografia entra com a informação funcional do metabolismo naquele momento. É um quebra-cabeça que a gente monta. Uma visão bem mais completa, então. O material que a gente viu cita rapidinho outras coisas também, tipo avaliar desvios da mandíbula em geral, depois de um trauma na ATM, suspeita de infecção no osso. Osteomielite. Isso, osteomielite. E até para planejar cirurgia ortogonática. Bem versátil mesmo. Sem dúvida. E a base disso tudo, como funciona, né? É um radiofármaco que a gente usa. Radiofármaco. O mais comum é o Tecnésio 99M, que a gente chama de 99MT, ligado a uma molécula chamada MDP, metileno difosfonato. E por que essa dupla, 99MT-MDP? Qual o segredo? O MDP, ele tem uma afinidade química com a parte mineral do osso, os cristais de hidroxiapatita. Ele gruda ali. Ele se concentra mais onde o osso está sendo mais remodelado, onde tem mais atividade. Entendi.
O MDP é tipo um ímã para osso ativo. Exato. E o 99-MTC é um isótopo radioativo que libera uma radiaçãozinha gama que a câmera da cintilografia consegue detectar. Então, onde acumula mais MDP por causa da atividade óssea, acumula mais 99-MTC. E aí essa área brilha mais na imagem. São os focos quentes que a gente fala. Bacana. Mas e a segurança? Essa coisa de radiofármaco, radiação, preocupa um pouco, né? É uma preocupação válida. Mas a segurança aqui é um ponto bem positivo, viu? O 99T tem características quase ideais para diagnóstico. A meia-vida dele é curta, ou seja, ele some rápido do corpo, e a energia da radiação que ele emite é baixa. Então, a dose de radiação que a pessoa recebe é considerada baixa, segura, para os padrões de exames diagnósticos. Ufa, bom saber. E voltando ao SPECT-CT, ele junta o melhor dos dois mundos, a função que a cintilografia mostra, com a anatomia detalhada da tomografia. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, o grande lance da cintilografia óssea nessas assimetrias da face é dar essa visão dinâmica, funcional, certo? Ela mostra a atividade do osso, se está crescendo demais e ativo na hiperplasia, ou se tem inflamação ativa na reabsorção. Isso vai muito além de só ver o formato do osso, e é super importante para que há o tratamento. Pensar, né? Se hoje a gente consegue ver o metabolismo do osso com essa clareza para diagnosticar onde isso pode chegar, será que no futuro, entendendo tão bem essa atividade funcional, a gente poderia ter terapias que, sei lá, modulem diretamente essa atividade no osso da face? Talvez tratamentos menos invasivos que as cirurgias de hoje. Fica aí uma reflexão, né? Sobre as próximas fronteiras nesse campo tão interessante.